na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelita vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e ia levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendamos-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas tiraram e arroçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Olhando o início desse texto sagrado, nós já tivemos algumas oportunidades de estar explanando, estar comentando sobre esse texto. Mas esse texto nos diz acerca de um jovem que tinha muitos sonhos, um jovem que tinha uma visão muito longe pelo aquilo que sonhava, mas um jovem também que era muito amado pelo seu pai. E por ser muito amado pelo seu pai e muito odiado pelos seus irmãos, exatamente por ser muito amado, esse jovem, por nome de José, começou a ter a sua sentença marcada. Mas mesmo com a sentença marcada, José continuou sendo um homem sonhador. José continuou sendo um jovem com projetos, um jovem com propósitos a ser seguido. O tempo passou. José começou a ver que alguma coisa não estava certa. Seus irmãos já não amavam mais. O seu pai, por sua vez, o amava demais. O seu pai lhe tinha como um filho preferido, ou como filho predileto. O tempo passou. Colocaram então o apelido de José de sonhador. Um dia José está indo ao campo para levar comida, levar o lanche aos seus irmãos. Quando os irmãos o avistaram de longe, começaram então a programar, a maquinar alguma coisa contra a vida de José. Eles precisavam acabar com a vida de José. E maquinaram então matar José. Quando José chega, eles pegam José, aconselhado por um dos irmãos, e não matam. Joga José dentro de uma cova. A ideia era deixar José naquela cova, pegar a sua túnica e levar para o seu pai, e falar que José havia sido morto pelos bichos. Mas irmãos, algo que mexe muito nesta passagem, ou nesse texto bíblico, é que nada acontece sem que haja uma provisão de Deus. Nada acontece, nem as lutas das nossas vidas acontecem sem que haja uma permissão de Deus nesse negócio. Às vezes nós passamos por dificuldade, passamos perseguições e pensamos que estamos sozinhos, mas nada acontece, nem as perseguições acontecem sem que Deus esteja nesse negócio. Alguma coisa Deus está provendo para mudar esta história. Mas pastor, o que pode acontecer em um crente ser perseguido pelos seus irmãos, ser perseguido pelos seus amigos, ser perseguido pela sua igreja? Eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus tem os seus propósitos, até mesmo na perseguição. Às vezes a gente é perseguido dentro da igreja e a primeira palavra que vem é: eu vou procurar outra igreja, essa igreja não dá para mim, eu estou sendo muito perseguido. Mas eu quero te dizer nesta noite, mesmo na tua perseguição, Deus tem um propósito nisso.
na vida de José. Deus tinha algo na vida de José. Ninguém entendia, os irmãos de José não entendiam. Quando José chega para o seu pai e lhe interpreta o sonho, o seu pai olha para ele com ar de desconfiança, com ar de desprezo, e diz para ele: mas rapaz, tu está achando que eu, como teu pai, eu vou me prostrar diante de ti? O pai também não aceitava, não concordava com os sonhos de José. O tempo passou. Lá está José agora, pastor Júnior, sem uma esperança, sem uma solução, jogado dentro de uma cisterna, um buraco muito fundo, ia morrer às mínguas, não tinha água, não tinha comida, ia morrer ali. Mas, irmão, a tua perseguição, Deus tem um propósito nela. José tinha um sonho, Deus tinha dado um sonho para José, e isso não ia mudar na vida de José. Alguém comece agora, José, tu continua sonhando? E aí, José, que tipo de sonho que você está tendo aí? Mas, irmão, José continuou firme. E diz a Bíblia que de repente, lá de longe, eles avistam uma caravana de mercadores, compradores e vendedores. Então se decidem a vender José. Eles vendem José. José é tirado daquela cova, José é tirado daquela cisterna, é levado para o Egito. No Egito, José é vendido para Potifar. O tempo passa, José vai para a prisão. Na prisão, José interpreta 2 sonhos e não para por aí. José depois interpreta também o sonho do rei e não para por aí. José